Oi, pessoal, tudo bem? Bom, como essa semana nós não vamos ter a nossa aula na quarta-feira, porque quarta-feira é feriado, né, aniversário de Campo Grande, então eu deixei para vocês no Escolho uma lista com exercícios extras para vocês estarem revisando o conteúdo que nós vimos até agora no bimestre para a realização da prova, a prova parcial. E aí eu estou fazendo esse vídeo hoje para poder estar corrigindo essa lista, já que a gente não vai ter aula antes da prova que vocês vão fazer, né, da minha prova. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui a lista que eu fiz, que está lá no Schools, certo? Lista chama AC, né, de lista de atividades complementares para AP3. Então vamos lá. O primeiro exercício ele fala o seguinte: a propriedade de captar luz vida na luz que as plantas apresentam se deve à capacidade de utilizar a energia luminosa para a síntese de alimento. A organela 1, onde ocorre esse processo 2, contém o pigmento 3, capaz de captar energia luminosa, que é posteriormente transformada em energia química 4. Quais palavras preenchem melhor os itens 1, 2, 3 e 4? Bom, nós estamos falando de fotossíntese, né? Então, a organela onde ocorre a fotossíntese é chamada de cloroplasto. Tá? Então, o processo é a fotossíntese, que é o número 2. O número 3 é o pigmento, que a gente sabe que é a clorofila. E o número 4 é qual é o produto da fotossíntese, né? Qual é essa energia química? Essa energia química é a glicose, número 4, tá? No número 2, ele fala o seguinte: durante o processo de fotossíntese, a ação da luz sobre a clorofila libera elétrons, que são capturados por uma cadeia transportadora. Durante esse processo de transporte, aí nós vamos ver aí, letra A formação de quantidades elevadas de aceptor NADPH+, NADP+, a partir da captura de elétrons e prótons. Não é isso que acontece. Letra B. Transferência dos elétrons entre moléculas organizadas em ordem decrescente de energia. Exatamente isso que a gente viu. Letra C. Fotólise de moléculas de CO2. Não, quem sofre fotólise é a água, né? Então, não. Letra D. Quebra de molécula de água a partir da conversão de ATP em ADP. Na verdade, a quebra da água acontece lá na fase clara. E na fase clara, a gente tem justamente a formação do ATP, tá? Então, não é a quebra do ATP em ADP, é ADP em ATP, beleza? Então, a letra B de bola. Aqui no número 3, nós temos o seguinte: a figura abaixo esquematiza as etapas que ocorrem durante todo o processo fotossintético. Então, nós temos a fase onde a energia luminosa, através da clorofila, gera ATP, e a água quebrada em oxigênio, né, gás oxigênio e elétrons em prótons, H+, e o NADP vai se juntar com esse H+, e vai formar o NADPH2, e aí tudo isso, juntamente com um gás carbônico, vai ser utilizado, e aí vai ser liberado ADP, e aí vai ser liberado NADP, e vai ser liberado a glicose, né, a substância orgânica. Bom, baseado nas características do processo, especialistas afirmam que a fotossíntese pode estar relacionada ao controle da temperatura da Terra. A afirmativa é correta, visto que durante a fotossíntese, isso é um gancho, né, que a PUC do Rio fez com a questão ambiental frente à questão da fotossíntese. Achei bastante interessante. Então, vamos lá. Na letra A, ele fala o seguinte: as plantas absorvem o excesso de água atmosférica. Pode parar, né? A planta não pega a água da atmosfera. Ela só pega a água líquida lá do solo através das raízes, tá? Ela perde água para a atmosfera em forma de vapor, que é a transpiração. Mas absorver, não. Letra B. A clorofila absorve a maior parte da luz solar, ajudando a diminuir a temperatura global. Na verdade, ela pega só uma parte, né, da luz solar, e não é toda essa a luz. Na verdade, parte da luz reflete, aquela coisa toda que a gente vê quando a gente estuda efeito estufa, tá? Então, não é letra B. Letra C. O excesso de O2 absorvido faz com que a planta aumente sua biomassa e propicie o aparecimento de mais áreas sombreadas, o que torna o clima global mais ameno. Não, na verdade, não, né? Ela absorve O2 na respiração e ela vai liberar CO2. Então, não. Na letra D fala o seguinte: a planta absorve o CO2 da atmosfera e como esse gás é um dos principais promotores do efeito estufa, isso ajudaria a conter o aumento da temperatura global. Essa é a alternativa correta. A gente sabe que o efeito estufa ele é aumentado
pela quantidade de CO2 que o ser humano libera no ambiente, certo? Normalmente esse CO2 é liberado pelas plantas, por outros seres vivos, até mesmo por nós, através da nossa respiração. E aí o fato das plantas utilizarem esse CO2 para a produção da glicose, para a produção do O2, né, através da fotossíntese, então isso de certa forma ajudaria a diminuir o efeito estufa. E a letra E fala o seguinte: a planta absorve CH4, a gente nem falou do metano aqui, né? Então nem vamos continuar a ler, beleza? Letra D de dado. A número 4 traz o seguinte: o gás carbônico e o oxigênio estão envolvidos no metabolismo energético das plantas. Acerca desses gases, pode-se dizer que... Aí nós temos, letra A, o oxigênio é produzido apenas à noite. O oxigênio, pessoal, ele é produzido quando tem a quebra da água. E a quebra da água, a fotólise, ela acontece na fase clara. Se é na fase clara, depende da luz. Se depende da luz, é só durante o dia, certo? O oxigênio só é produzido, então, durante o dia. Aí a letra B, o oxigênio é produzido apenas durante o dia. É a alternativa correta. O gás carbônico é produzido apenas à noite. O gás carbônico na fotossíntese nem é produzido, né? Ele é utilizado, tá bom? Aí, de novo, falando que o gás carbônico é produzido, ele não é produzido. Ah, se você for falar da respiração, tá? É porque aqui tá falando do metabolismo energético, da fotossíntese. Mas se a gente estiver falando da respiração, o gás carbônico ele vai ser produzido durante o dia e durante a noite, porque a planta respira o tempo todo, assim como nós, beleza? Então tá, número 5. No bloco superior, abaixo, são citadas duas estruturas presentes nos cloroplastos. O inferior, características no inferior, características dessas estruturas. Aí é para a gente associar o bloco inferior com o superior. O bloco, ele quer dizer, são um conjunto de informações aqui. Primeiro ele tem 1 tilacoides, 2 estroma. E aí a gente vai colocar 1 ou 2, né, entre os parênteses dessas características que tem das estruturas, tá? A gente viu que parte da fotossíntese acontece no tilacoides, que é a fase clara, e parte acontece no estroma, certo? Então, por exemplo, a luz absorvida pelo pigmento é transformada em energia química. Bom, a formação toda, a gente pode dizer que são os tilacoides, tá? Aí, 2, as enzimas catalisam a fixação do CO2. A fixação do CO2, então, é no estroma, que é a parte escura. Parte do gliceraldeído 3-fosfato resulta na produção de amido. Aí a gente vai também ter nos tilacoides. A oxidação de moléculas de água produz elétrons, prótons e O2, que também é do estroma, da parte do estroma, tá? Lembrando que o estroma é como se fosse o citossol desse cloroplasto, né? Aquele fluido que preenche o cloroplasto. E os tilacoides são aquelas membranas, aquelas dobrinhas da membrana, que são os disquinhos que formam essa estrutura chamada de tilacoides. Número 6. O processo de fotossíntese consiste basicamente na produção de compostos orgânicos a partir de CO2 e O2 e H2O, utilizando energia luminosa. Este processo ocorre nos organismos clorofilados, tais como as plantas, né? Lembrando que não são só as plantas, né? Plantas, algas e cianobactérias. Em relação à fotossíntese nos vegetais, julgue as seguintes afirmativas em verdadeiro ou falso. Número 1. A energia luminosa solar é captada por pigmentos presentes nos cloroplastos, sendo os principais denominados clorofilas A e clorofila B. Nós temos, de fato, clorofila A e clorofila B, que são pigmentos para absorção da luz. O que a gente sabe também é que a clorofila B, a clorofila A é a principal, é aquela que absorve e ajuda a transformar, a produzir, na verdade, a glicose. A clorofila B, ela é responsável por captar, mas não absorver a parte da luz verde, né? E amarela, as partes que a clorofila A não absorve, e ela transmite essa energia para a clorofila A. Então, essa alternativa está correta. A2. Quanto maior a concentração de CO2 e a intensidade luminosa, maior será a taxa fotossintética. Exatamente isso que a gente viu. Quando a gente viu lá os gráficos, a gente viu que os fatores, né, determinantes, né, questão de concentração de CO2 e de luminosidade também. O 3 fala o seguinte: o único fator limitante do processo é a energia luminosa.
Uma vez que o processo não ocorre na ausência de luz. Bom, primeiramente, a fotossíntese tem uma parte que acontece na ausência de luz, sim, certo? É uma parte dela, não é ela como um todo. E outra coisa é que a gente tem outros fatores limitantes, como temperatura, que a gente viu, a concentração do CO2, que foi citada no anterior, a intensidade luminosa, não é mesmo? Então, a gente tem que ver. Então, essa é falsa. Então, por enquanto, 1 e 2 são verdadeiras. 4. O ponto de compensação fótico corresponde à intensidade de energia luminosa na qual as taxas de fotossíntese e de respiração se equivalem. Lembra daquele gráfico que a gente falou da compensação fótica? A gente tem um ponto A, onde a fotossíntese é menor que a respiração. A gente tem o ponto B, onde é o ponto de compensação fótico, né, que é exatamente onde respiração e fotossíntese se igualam. E a gente tem o ponto C, que é onde a fotossíntese ultrapassa a respiração. Tá? Então, é importante lembrar desses gráficos. Então, para essa questão aqui, seria verdadeira, verdadeira, falsa e verdadeira. Tá? E para terminar, número 7, pesquisadores conseguiram estimular a absorção de energia luminosa em plantas graças ao uso de nanotubos de carbono. Para isso, nanotubos de carbono se inseriram, entre aspas, no interior dos cloroplastos por uma montagem espontânea, através das membranas dos cloroplastos. Pigmentos da planta absorvem as radiações luminosas. Os elétrons são excitados e se deslocam no interior de membranas dos cloroplastos. E a planta utiliza em seguida essa energia elétrica para a fabricação de açúcares. Os nanotubos de carbono podem absorver comprimentos de onda habitualmente não utilizados pelos cloroplastos. E os pesquisadores tiveram a ideia de utilizá-los como antenas, estimulando a conversão de energia solar pelos cloroplastos com o aumento do transporte de elétrons. Beleza. Aí ele pergunta: o aumento da eficiência fotossintética ocorreu pelo fato de os nanotubos de carbono promoverem diretamente a letra A, utilização da água? Não falou nada com relação à água, né? Letra B, absorção de fótons? Exatamente. Fótons é a unidade de luz, né? Então, é exatamente isso. Eles conseguiram absorver uma parte que não era absorvida normalmente e, com isso, utilizar essa energia que não estava acessível normalmente. Aí ele falou de formação de oxigênio, também não. Proliferação de cloroplastos, não falou de aumento de cloroplastos. E captação de dióxido de carbono, também não falou nada disso. Tá certo? Então, letra B de bom. Bom, para nossa aula de hoje, era isso, né? Como a gente não vai ter a nossa aula, então é a correção da lista. Eu espero que vocês se deem... A prova está bem fácil, eu espero que vocês se deem bem na prova. E a gente se vê, então, no dia 2 de setembro, na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau.